Olá, sejam bem-vindos ao canal. Se você não me conhece, meu nome é Rebeca e o objetivo desse canal é te ajudar a conhecer mais um pouquinho sobre Deus e sobre sua palavra. E o vídeo de hoje é mais um vídeo dos ensinos bíblicos básicos que todo cristão deve saber. Hoje nós vamos ver a aula de número 35 e nós vamos aprender sobre Satanás e os demônios. Hoje nós vamos ver sobre os nomes de Satanás, sobre as características dele e sobre o caráter e a natureza de Satanás e dos demônios. Para a gente poder começar a nossa aula de hoje, vamos ver o nosso verso-chave que se encontra na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 11 e 12. Diz assim: Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E os versos complementares de hoje se encontram no livro de Isaías, capítulo 14, do versículo 12 até o versículo 15. Essa passagem de Isaías não fala especificamente sobre Satanás. Ela está falando sobre um governante. Mas, quando a gente olha o contexto da passagem, também fica explícito que também uma simbologia também sobre Satanás. Que essa passagem também fala sobre Satanás. Assim como, por exemplo, às vezes, quando algumas passagens no livro de Salmos falava sobre Davi, mas na verdade era uma profecia falando sobre Jesus. Então, do versículo 12 até o versículo 15, que diz assim: Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada! Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações! Você que dizia no seu coração: Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado. Irá ao fundo do abismo. E eu queria trazer aqui uma frase de C.S. Lewis que diz assim: Há dois erros iguais e opostos no que diz respeito à matéria sobre os demônios. Uma é desacreditar na sua existência. A outra é acreditar e sentir um doente e excessivo interesse neles. Introdução. Muitos não acreditam que Satanás e os demônios existam. Uns dizem que eles representam apenas os maus desejos e pensamentos das pessoas. Outros dizem que eles só existem na imaginação dos antigos e dos ignorantes. Isso é um perigo, porque eles existem e estão bem ativos com o poder de enganar a qualquer um. A Bíblia é muito clara em diferenciar desejos maus, sentimentos maus, pensamentos maus de demônios. A Bíblia é muito clara em nos mostrar que os demônios são seres espirituais que existem e que são bem diferentes dos desejos e pensamentos das pessoas. As pessoas às vezes confundem isso e dizem que eles não existem, mas são os desejos maus das pessoas. Não, mas eles existem sim e se utilizam desses desejos maus das pessoas para poder enganar as pessoas e para poder fazer com que essas pessoas desobedeçam a Deus. No grego, a palavra demônio vem de daimonion, que significa um espírito, um ser superior aos homens, mas inferior a Deus. Significa também espíritos malignos, entidade divina. Ou seja, a tradução da palavra usada para demônio na Bíblia, aqui, por exemplo, é no Novo Testamento, que é em grego, a tradução usada para essa palavra significa espírito. E que tipo de espírito é esse? É um espírito que é mais poderoso, é mais forte do que os homens, mas que ainda assim é muito inferior a Deus. E não é simplesmente um espírito qualquer, mas é um espírito da parte do mal, é um espírito maligno. É muito específico aqui na tradução dessa palavra em nos mostrar que esse espírito aqui de que se fala quando se está falando de demônios é um espírito
maligno. Nada tem a ver com espíritos benignos ou com pessoas, ou mesmo com desejos ou pensamentos maus, que nem a gente viu aqui nesse instante. Para a cultura grega, o mundo estava cheio de demônios, que os gregos acreditavam que não eram espíritos de anjos caídos que pecaram, mas acreditavam que eram pessoas que haviam morrido. Então, antigamente, os gregos achavam que os demônios eram espíritos de pessoas mortas, que poderiam ser aplacados ou controlados por magia, por feitiços e encantamentos. Então, os gregos acreditavam antigamente que os demônios eram espíritos de pessoas que morriam e que com determinados rituais eles poderiam ser aplacados, poderiam ser dominados. No islamismo, o demônio não é um anjo, como é no cristianismo, e também não é necessariamente mau, já que ele tem um livre-arbítrio. Então, na crença do islamismo, é um pouco diferente da crença do que diz o cristianismo. O cristianismo ensina que os demônios eles são completamente maus. Não há nenhum bem neles, nenhum bem. E que eles são anjos caídos. A gente vai ver isso aqui mais pra frente. Já na crença do islamismo, eles acreditam que não são um anjo caído, né? Os demônios não são anjos caídos, e que eles não são especificamente maus, não são literalmente maus, mas tem algum bem neles. Algumas correntes também do budismo afirmam a existência do inferno povoado por demônios que atormentam os pecadores e tentam os mortais. Então, essa crença de que o inferno é povoado por demônios que perturbam pessoas que morreram sem Deus, essa crença, ou pessoas que não foram evoluídas espiritualmente, essa crença vem do budismo. O cristianismo não ensina que o inferno está povoado de demônios e nem que, muito menos, que eles atormentam as pessoas que morreram e que foram para lá. O cristianismo não ensina isso. A Bíblia não ensina isso. Esse é o budismo que ensina. Por que isso é importante da gente entender aqui? É importante para que a gente não venha misturar as crenças, os ensinamentos de outras religiões ao cristianismo, né? Nada contra as outras religiões. Cada um é livre para exercer a sua religião. Todo mundo tem direito de acreditar no que quiser acreditar. Ninguém é obrigado a acreditar naquilo que eu quero que elas acreditem. Assim como eu não sou obrigada a acreditar naquilo que as pessoas querem que eu acreditem. Todo mundo tem a sua liberdade de crer naquilo que quiser crer. Mas quando alguém se diz cristão, quando alguém diz que ele faz parte da crença chamada de cristianismo, essa pessoa está dizendo que a sua vida é baseada naquilo que a Bíblia Sagrada diz. Então, se a vida dessa pessoa é baseada naquilo que a Bíblia Sagrada diz, se o que essa pessoa crê é os ensinamentos que tem na Bíblia Sagrada, é importante que ela conheça quais são esses ensinamentos e que ela também conheça quais são os outros tipos de ensinamentos, de outras crenças, de outras religiões, para que ela não misture esses ensinamentos. E por que não pode ser misturado? Porque a Bíblia diz que nós não podemos colocar fermento no ensino que o Senhor já nos deu. Jesus nos ensina para que a gente tenha cuidado com o fermento dos fariseus. O que era o fermento dos fariseus? Eram ensinos arrogantes, era um costume hipócrita, eram ensinos baseados em tradições que tinham mais valor do que aquilo que as próprias escrituras diziam. Então, todo ensino que não é o puro evangelho, o puro ensino que Jesus e os profetas ensinaram, não é uma doutrina saudável, não é uma doutrina pura, é um ensino, e isso dito biblicamente, é um ensino chamado por Jesus de fermento, é uma doutrina falsa. E a doutrina bíblica, ela precisa ser pura, ela não pode ser misturada com nenhum outro fermento, com nenhuma outra doutrina. A gente tem que ter muito cuidado para não misturar as coisas. Porque aquele que se diz cristão, que vive baseado naquilo que a Bíblia Sagrada ensina, não pode misturar as crenças de outras religiões com a sua própria crença. Outras crenças do budismo usam 6 infernos
E os demônios são apenas metáforas do estado da consciência. Também elas não utilizam o conceito de pecado, mas utilizam o conceito de karma, ou seja, causa e efeito, ação e reação. Quando uma pessoa comete algo ruim, ela poderá ter pensamentos ruins, angústia, insônia e etc. Nos primeiros séculos do cristianismo, os cristãos acreditavam que os deuses pagãos rivais eram demônios responsáveis pelas guerras, pelas doenças e pelos desastres naturais. Um exemplo disso era o deus grego Pan e o deus egípcio Bes. Nós vemos isso lá em Deuteronômio capítulo 32, versículo 17, e também na carta de 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 19 e até o versículo 21. Então, nos primeiros séculos do cristianismo, lá no tempo da igreja primitiva, muitas pessoas acreditavam que os deuses pagãos eram os demônios responsáveis pelas coisas ruins que aconteciam no mundo. E por que os cristãos da primeira igreja, né, da igreja primitiva, acreditavam nisso? Eles acreditavam nisso porque a Bíblia nos diz que os deuses pagãos são os demônios que são responsáveis pelas maldades que acontecem no mundo, conforme tem aqui, por exemplo, nas passagens de Deuteronômio e nas passagens de 1 Coríntios. Isso ele não está falando especificamente de imagens. Paulo nos diz que as imagens nada são. As imagens não significam nada, são simplesmente aquilo, uma imagem, que não pode fazer nada. Mas que por trás dessas imagens de deuses pagãos, existem sim a atuação de demônios que são responsáveis pelas coisas más que existem no mundo. Nomes. Alguns nomes dados a Satanás. Nas escrituras nós vemos várias referências a Satanás. Cada nome descreve um pouco da sua personalidade. Assim como cada nome de Deus descreve um pouco sobre a personalidade de Deus, sobre as características de Deus, sobre os atributos dele, assim também é com o Satanás. Cada nome que é usado para poder definir uma parte da sua personalidade. Por exemplo, o nome Satanás, que é usado na Bíblia, significa adversário. Por quê? Porque ele é o adversário do Senhor, ele é o adversário dos cristãos, ele quer tudo ao contrário daquilo que Deus quer. Ele quer fazer com que os cristãos desobedeçam a Deus, quer vencer os cristãos. Então ele é o nosso adversário. Nós vemos isso lá, por exemplo, em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, em Jó, capítulo 1, versículo 6, em Zacarias, capítulo 3, versículo 1 e em vários outros versículos. O nome diabo significa acusador ou caluniador. Por quê? Porque é isso que ele faz. Ele acusa os cristãos. Ele passa dia e noite acusando no ouvido dos cristãos para que os cristãos venham se afastar de Deus. Acusando aquilo que eles fizeram no passado, relembrando os seus pecados, relembrando os seus erros, para que aquela pessoa se sinta tão culpada e tão envergonhada a ponto de ela não ter coragem mais de se achegar a Deus, a ponto dela desacreditar no amor e da misericórdia de Deus. É isso que ele faz, então por isso também ele é chamado por esse nome. Esse nome também significa maldizente ou maledicência. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor não se agrada daqueles que são reclamões, daquelas pessoas que passam o tempo inteiro reclamando. Porque quem vive reclamando, quem vive se maldizendo, está fazendo algo que é típico de Satanás. Nós vemos isso, por exemplo, em Mateus capítulo 4, versículo 1, capítulo 13, versículo 39, capítulo 25, versículo 41 e outras passagens que falam sobre o mesmo assunto. Outro nome também usado é Apolion. Esse nome é usado lá em Apocalipse. Outro nome usado também para ele é serpente. E isso faz referência àquela serpente que enganou Eva lá no jardim do Éden. Então, é uma referência também. Isso nós vemos em Gênesis capítulo 3, versículo 1 e versículo 14, e também em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 13. Ele é aquele que tenta as pessoas, que tenta fazer com que as pessoas desobedeçam a Deus
E às vezes ele até distorce a própria palavra de Deus, ele usa a própria palavra de Deus, que foi, por exemplo, o que ele fez com Eva. Ele usou aquilo que Deus disse, só que de uma forma distorcida, para enganar Eva. E é isso que ele faz, usa a própria palavra de Deus, como ele usou também, por exemplo, com Jesus no deserto, e ele distorce aquilo que a Bíblia diz para poder enganar as pessoas. Ele também é chamado de Beuzebu, que significa Senhor da casa. Isso aparece lá em Mateus capítulo 10, versículo 25, 12, versículo 24 e versículo 27, e Lucas capítulo 11, versículo 15. E por quê? Porque acredita-se que de todos os espíritos maus, ele é o líder desses espíritos. Ele também é chamado de príncipe deste mundo, lá em João 12, versículo 31, lá no capítulo 14 de João, versículo 30, e também no capítulo 16, no versículo 11, porque é ele quem domina o mundo caído. Ele também é chamado de príncipe da potestade do ar, como, por exemplo, nós vemos lá na carta aos Efésios, capítulo 2 e versículo 2. Ele também é chamado de maligno, como nós vemos em Mateus capítulo 13, versículo 29 e Jó capítulo 2, versículo 13. Também nós vemos que ele também é chamado de Abaddon. Nós vimos isso em Apocalipse capítulo 9 e versículo 11. Na Bíblia, os demônios não têm os seus nomes mencionados. Todos os supostos nomes de demônios que são conhecidos por aí são especulações sem bases bíblicas de gente com obsessão na demonologia. Que nem a gente falou no começo, existem dois erros que são muito graves e que são opostos um ao outro. O primeiro erro é acreditar que os demônios não existem. O segundo erro é acreditar tanto a ponto de ter uma obsessão neles, de ter uma obsessão nesse tipo de assunto. Então, os nomes de demônios que são conhecidos por aí, nenhum deles existem na Bíblia Sagrada. São apenas nomes criados com base em especulações, criados por essas pessoas que têm obsessão nesse tipo de assunto. A única vez que eles foram identificados na Bíblia Sagrada foi na passagem de Marcos, capítulo 5, versículo 9, quando eles afirmam ser uma legião. Então, em qualquer lugar que você for por aí, que você vê alguém chamando um deles por algum determinado nome, esse é o demônio tal, esse é o demônio tal, dando nomes para eles, pode ser até mesmo em uma igreja, pode ser até mesmo um pastor, um bispo, um apóstolo, pode ser quem for, dando nomes para eles, ele está usando nomes que foram criados a parte da Bíblia. A Bíblia não fala que eles têm esses nomes. E provavelmente eles nem têm esses nomes. O único lugar na Bíblia onde eles são identificados não é nem pelo nome, mas é somente para mostrar que dentro de uma pessoa é possível haver mais de 5.000 deles. Já que Jesus, quando pergunta quantos eles são, eles dizem para Jesus: eu sou uma legião, porque nós somos muitos. E uma legião era um grupo de soldados com mais de 5.000 soldados. Então a única vez que eles são identificados na Bíblia é para mostrar que vários deles podem possuir o mesmo corpo. Alguns confundem os nomes dos ídolos inventados por homens com nomes de demônios, como por exemplo, Marduk em Jeremias capítulo 50, versículo 2, Moloque em Levítico capítulo 18, versículo 21, Aserá em 1 Reis, capítulo 18 e versículo 19, e outros tantos, como Baal e outros tantos. Então, algumas pessoas confundem o nome dos demônios com o nome desses ídolos. Nós sabemos que pela Bíblia Sagrada, esses ídolos, o que eles não são nada, não significam nada, não podem fazer nada, mas que por trás deles existe a atuação dos demônios. Só que não é porque os ídolos têm um determinado nome que isso significa que a força maligna que atua por meio desse objeto tem esse nome. Isso não significa. São coisas totalmente diferentes. É claro que por trás do paganismo estão os demônios, mas isso não significa que os deuses falsos criados por homens são os demônios em si. Isso nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 até o versículo 22.
Apocalipse, capítulo 9, versículo 20, também nos mostra que um é diferente do outro. Características. Quais são as características deles? A primeira delas é que Satanás não tem o controle do mundo. Deus é que tem o controle de todas as coisas. A Bíblia diz que nada passa do controle de Deus, que Deus tem o domínio sobre tudo. Tudo está sob o controle da mão daquele que o criou. Tudo na criação, tudo que você imaginar na criação está sob o controle das mãos de Deus. Mas aí você pode perguntar, então por que acontecem as coisas ruins? Por que o mal existe? O mal, ele é consequência do pecado. O homem pecou lá no Jardim do Éden. Como consequência daquilo, apareceram as doenças, apareceram os desastres naturais, apareceram a poluição, apareceram as brigas, pessoas tirando vidas de outras pessoas, pessoas machucando outras pessoas. Por que essas coisas acontecem? É porque as coisas perderam, é porque Deus perdeu o controle do mundo? É porque as coisas saíram do controle de Deus? Não. São apenas consequências daquilo que o homem escolheu fazer. O homem escolheu pecar. Então Deus permite que o homem pague pelas consequências dos seus atos. Nós sabemos muito bem, por exemplo, que muitas enchentes que acontecem por aí são resultados das mãos de homens. Homens que poluem o meio ambiente ou que tomam os lugares das florestas e fazem o que não devem fazer e acontece o que acontece. Então, as coisas ruins que acontecem no mundo são consequências do pecado. Isso não significa que as coisas fugiram do controle de Deus. Deus deu a Cristo toda a autoridade sobre tudo. Mas Satanás é aquele que comanda o mundo mal separado de Deus. Ou seja, por mais que ele não tenha o controle do mundo, por mais que as coisas não tenham fugido do controle das mãos de Deus, Satanás ele domina o mundo mal. Ele domina os espíritos que atuam no mundo mal. Isso nós vemos em Efésios capítulo 2, versículo 2. Satanás é mais poderoso do que o ser humano e também ele é muito mais inteligente. Ele exerce também influência em grande escala. Porém, ainda assim, ele é limitado e só faz aquilo que Deus o permite fazer. Nós vemos isso em Mateus capítulo 12, versículo 29 e em Apocalipse capítulo 20 e versículo 2. Aqui eu não vou soltar todas as passagens. Eu estou aqui apenas falando as passagens e aí você vai anotando aí em algum lugar e depois, ou você vai pausando o vídeo e vai olhando na sua Bíblia, para você poder conferindo aí na sua própria Bíblia ou no seu celular, você vai conferindo aí quando você estiver lendo a aula. Porque se eu for colocar aqui todas as passagens, vai tomar muito tempo. Eu só coloco aqui várias passagens quando realmente é extremamente necessário, para que eu explique aqui passagem por passagem, palavra por palavra, venho explicando aqui para vocês. Nós não devemos exagerar no poder de Satanás. Ele não pode fazer nada contra o crente se não for da permissão de Deus. Tem muita gente que tem muito medo de que alguma coisa possa acontecer com elas, como se Deus não pudesse protegê-la. Mas se alguma coisa acontecer com elas, vai ser porque Deus permitiu por algum motivo, ou por alguma consequência de um ato que ela fez, porque aquilo que o homem planta é isso que ele vai colher, ou como uma prova. Nós temos aqui um vídeo falando sobre as tentações, sobre as tribulações. Nós temos vários vídeos aqui, você vai olhando atrás, né, na playlist aqui, os vídeos anteriores, e aí você vai ver vídeos falando sobre isso. Nós podemos ver, por exemplo, no caso de Jó. Jó, ele teve a vida dele totalmente virada de cabeça para baixo, mas porque Deus permitiu. Enquanto Deus não permitia, Satanás não pôde fazer nada com Jó. Tudo que ele fez com Jó foi porque Deus o permitiu. Porque aquilo era uma prova para a fé de Jó. A Bíblia não descreve Satanás como sendo aquela figura característica que a gente vê na televisão, nos vídeos, nos desenhos, vermelho, peludo, com chifres, com pés de bode, etc. Foi por volta do século IV
que lhe acrescentaram os chifres, o rabo, os pés de bode e a pele vermelha de Pan e os pelos de Bes, que é aqueles deuses que a gente falou aqui nesse instante. O deus grego Pan e o deus egípcio Bes. Demônios podem possuir animais. Nós vemos isso lá, por exemplo, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 11 ao 13, naquela passagem que Jesus foi visitar lá Gadara, e ele viu um endemoniado que tinha lá, e ele foi expulsar a legião que tinha dentro daquele homem, e aí os demônios pediram para que Jesus não os lançasse no abismo antes do tempo, significando que eles têm um tempo que eles vão ser lançados lá, mas eles não queriam ir para lá agora. Então eles pedem a Jesus permissão para que eles possam entrar dentro dos porcos, e Jesus permite que eles entrem dentro dos porcos. E aí os porcos possuídos, eles entram em desespero, eles ficam descontrolados e pulam lá de cima do monte onde eles estavam, do lugar lá onde eles estavam, e caem dentro do mar e morrem afogados. Então, conforme essa passagem, nós podemos ver que sim, eles podem possuir animais. Anjos e demônios não podem procriar. Algumas pessoas podem acreditar que anjos ou demônios podem procriar com pessoas e terem filhos, né? Muitas pessoas acreditam nisso. Por exemplo, existe uma crença de que os nefilins que existiram na Bíblia, a Bíblia fala sobre eles, eram filhos dos anjos caídos que tiveram relações com as mulheres, e as mulheres tiveram filhos que foram os poderosos daquele tempo, e que esses filhos eles eram filhos de anjos caídos. A palavra diz também que as filhas dos homens começaram a se relacionar com os filhos de Deus. E aí muitas pessoas acreditam que era isso. Filhos de Deus eram os seres humanos, e as filhas dos homens eram filhas de anjos caídos com mulheres. Muitas pessoas acreditam nisso. Acreditam também que existem certos tipos de demônios que podem procriar com as pessoas, aí eles vão ter filhos amaldiçoados e tal. Bom, isso não existe. E os demônios só podem ficar com mulheres se eles já estiverem possuídos no corpo de alguém. Se eles possuírem o corpo de alguém, aí sim, essa pessoa, estando possuída pelos demônios, aí pode ficar com alguma outra pessoa. Mas eles mesmos em si, eles não podem ficar com ninguém. Pessoas não podem virar demônios, por mais cruéis, egoístas e arrogantes que elas sejam. Elas não podem virar demônios. Quando elas morrem, elas vão para o tormento eterno, né? Para o inferno, que é o que a Bíblia fala. Mas elas não viram demônios. Assim como pessoas boas, quando morrem, não viram anjos. Vão apenas para o paraíso e esperar até o dia em que todas as coisas vão se cumprir para que elas possam reinar eternamente com Deus. E assim como as pessoas não podem virar demônios, os demônios também não podem virar pessoas de carne e osso. Os vultos e aparições de pessoas que já morreram, que algumas pessoas dizem ter visto por aí, são apenas demônios disfarçados das pessoas que já morreram. A Bíblia diz que ao homem está designado morrer apenas uma vez e segue-se depois disso o juízo. E em todo o ensino bíblico nós vemos que é muito claro que pessoas salvas quando morrem vão para o paraíso. Pessoas não salvas quando morrem vão para o inferno. E aí pronto, e lá elas vão esperar até o dia delas serem ressuscitadas. Tanto os que morreram salvos como os que morreram não salvos vão ser ressuscitados de novo. Os salvos vão ser ressuscitados primeiro com o corpo glorificado. Depois de algum tempo vai haver a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, que vão ser ressuscitados para o castigo do tormento eterno. E a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que têm parte na primeira ressurreição, que é a ressurreição daqueles que foram salvos. Então, pessoas quando morrem, ou elas vão para o paraíso, ou elas vão para o inferno. Elas não voltam para contar mensagens para ninguém, para incorporar o corpo de ninguém, para dar a mensagem do que está acontecendo com ela, ou de qualquer outra coisa que seja. Elas não voltam para atormentar ninguém, elas não ficam aparecendo para ninguém. Os vultos e as aparições que as pessoas veem são demônios disfarçados, mas não pessoas que morreram. A Bíblia diz que o homem está destinado a morrer uma vez e depois seguir o juízo. Isso também faz cair por terra a teoria, por exemplo, de Lilith. Isso nós vemos lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Se você não conhece a teoria de Lilith, você dá uma pesquisada lá no Google, que lá vai estar dizendo quem era Lilith.
né? Era conhecida como a primeira mulher de Adão e tal. Eva era a segunda mulher de Adão. Tem toda uma teoria lá. Mas essa passagem elas nos mostra que essa teoria cai totalmente por terra, não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia não dá base para essa teoria. A doutrina cristã diz que Satanás é originalmente um anjo que caiu do céu. Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 até o versículo 19. No Éden, ele parecia com uma serpente. No Apocalipse, como um dragão. Mas a Bíblia também diz que ele pode se disfarçar até de anjo de luz. Vamos lá. Primeiro, a passagem de Ezequiel nos mostra que ele era um anjo que foi criado para adorar a Deus, para glorificar a Deus, e ele quis ser como Deus, quis tomar o lugar que era de Jesus por direito, e aí Deus o expulsou do céu, e ele ficou deformado, ele perdeu toda a sua glória, toda a sua beleza, e hoje se tornou quem ele é. Algumas pessoas dizem que essa passagem de Ezequiel não se refere a Satanás. Mas quando nós vemos o contexto da passagem, é que nem, por exemplo, eu já falei aqui, que nem, por exemplo, as passagens onde nós vemos que está falando de Davi nos Salmos. Mas nós sabemos que aquilo é uma profecia sobre o Cristo. Então, essa passagem, por mais que possa falar de um governador, essa passagem também se refere, simbolicamente também se refere a Satanás. No Éden, ele se parecia como uma serpente, no Apocalipse como um dragão, mostrando que ele pode aparecer para as pessoas de diversas formas diferentes. E, inclusive, ele pode se disfarçar até de anjo de luz. Ele pode aparecer para alguém até transformado como se fosse um anjo santo do Senhor, trazendo um recado do Senhor, uma boa nova, uma última revelação, mas na verdade é o próprio Satanás. A imagem de um Satanás que governa o inferno e que tortura os pecadores não tem base nas Escrituras. Na verdade, as Escrituras ensinam que o próprio Satanás vai ser enviado ao inferno, que aqui é especificamente o lago de fogo, juntamente com os demais pecadores, sofrendo o julgamento de Deus junto com eles. Então essa imagem de que o inferno é cheio de demônios e que Satanás também está lá torturando as pessoas, é uma imagem de um ensinamento pagão, é um ensinamento anticristão, não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia não ensina isso. Não há crença em espírito dos mortos ou fantasmas, ou muito menos de sacrifícios feitos a eles. A Bíblia ensina que os sacrifícios que são feitos a eles são, na verdade, recebidos pelos demônios, conforme nós vemos em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20, e Apocalipse, capítulo 9, versículo 20. Então, quando pessoas faziam, e atualmente ainda fazem, sacrifícios para algum tipo de deus pagão, quem na verdade está recebendo esse sacrifício são os demônios. Mortos e fantasmas não recebem sacrifício nenhum, quem recebe são os demônios. Satanás, ele não é um adversário em pé de igualdade com Deus. Tem gente que acha que parece que ele tem a mesma força de Deus. Parece que ele é um adversário páreo para Deus. Mas na verdade ele não é. Nós não devemos minimizar o seu poder, é claro, porque ele é muito poderoso e é muito inteligente. Mas também nós não devemos maximizá-lo, como se ele tivesse mais do que o que ele realmente tem. Ele já foi derrotado na cruz e já está condenado. Conforme Jó, capítulo 1, versículo 6 e Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, nós vemos que Satanás tem acesso à presença de Deus. Por mais que ele não habite mais no céu como os outros anjos, por mais que ele não ocupe o seu antigo cargo, a sua antiga função que ele tinha no céu, mas nós vemos que, vez ou outra, ele ainda tem acesso à presença de Deus. Ou pelo menos tinha até a morte de Cristo na cruz. Como nós vemos, por exemplo, na passagem de Jó. Jó diz que os anjos estavam reunidos, né, lá na frente de Deus, perante a presença de Deus, e Satanás apareceu lá. E aí foi quando Deus perguntou para ele: você tem visto o meu servo Jó? E nós vemos em uma outra passagem também, por exemplo, Deus perguntando quem é que desceria à terra, qual seria o espírito que desceria à terra, para poder enganar um rei que estava fazendo coisas que Deus não se agradava. E aí a Bíblia diz que um espírito de mentira se manifestou no meio daqueles espíritos que estavam lá na presença de Deus e disse: eu vou
eu vou enganá-lo, e Deus permitiu que ele fosse. Então nós vemos que pelo menos até a morte de Cristo na cruz, Satanás ainda tinha acesso à presença de Deus. A habitação dele e dos seus demônios é na terra e nos céus, que nos circulam, conforme nós vemos lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, em Efésios capítulo 2, versículo 2 e capítulo 6, versículo 12, e em Apocalipse capítulo 12, versículo 7 ao 9. Alguns deles estão presos no abismo esperando o dia do juízo, conforme 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Então eles não habitam no inferno conforme muitas pessoas acham. Na verdade, eles têm medo de lá, eles não querem ir para lá. Eles habitam aonde? Na terra, onde nós vivemos. Eles habitam nos céus que nós vemos, não no céu, a habitação de Deus, né? O terceiro céu, como a Bíblia fala. Mas o segundo céu, o primeiro céu. Esse céu que a gente vê, o céu azul com as nuvens, eles habitam nesses céus. Uma prova disso que nós vemos é, por exemplo, quando o anjo Gabriel vem trazendo a resposta de Deus para Daniel. E aí um grande demônio se apresenta na frente de Gabriel, tentando impedir que Gabriel entregasse aquela resposta. E foi preciso que Miguel viesse para poder ajudar Gabriel e vencer esses demônios. E não só eles, mas outros também. E esses demônios, inclusive, eram chamados de príncipes, né? Para você ver que eles eram não eram daquela categoria mais baixa, mas eram já das autoridades dos demônios. Esse inferno que os demônios, como mostra em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, esse inferno, esse abismo, onde alguns demônios estão presos, esperando até um dia específico, que é o dia do juízo, ele é comumente chamado de Tártaro. Ele não é um inferno onde as pessoas que morrem sem Jesus vão para lá. É um outro inferno. E os demônios que estão lá no inferno não estão em paz e muito menos torturando as pessoas. Na verdade, eles estão aprisionados lá nesse Tártaro, né, nesse inferno. Os demônios são anjos caídos que caíram após se rebelarem contra Deus. Esses anjos seguiram Satanás, conforme nós vemos em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, João, capítulo 12, versículo 31, capítulo 14, versículo 30 e Efésios 2, versículo 2. Então, quem são os demônios que existem, né, de hoje e eternamente, né, porque eles são espíritos, são imortais e eles foram criados todos juntos ao mesmo tempo. Eles são aqueles anjos que caíram junto com Satanás. Quando Satanás quis ser igual a Deus e se rebelou contra Deus, uma terça parte dos anjos se rebelou junto com ele e eles foram lançados para fora do céu e perderam sua glória, sua beleza. E assim eles foram transformados nos demônios. Tanto Satanás como os demônios só podem agir conforme Deus lhe permitir, que é o que nós vemos lá em Jó, capítulo 1, versículo 12, e no capítulo 2, versículo 6. A rebelião aconteceu em algum momento entre Gênesis capítulo 1, versículo 31 e Gênesis capítulo 3, versículo 1. Por quê? Porque tudo que Deus criou foi bom. A Bíblia diz que quando Deus criou o mundo, que ele terminou de criar todas as coisas, a Bíblia diz que ele olhou para tudo que tinha feito e viu que era tudo muito bom. Então, daquele momento que Deus disse que tudo era muito bom, até o momento de Gênesis 3, quando a serpente vai tentar Eva, foi em algum lugar naquela passagem que os anjos se rebelaram contra Deus e caíram, né? Eles foram mandados embora da presença de Deus. Então foi em algum lugar entre uma passagem e outra, já que eles foram criados perfeitos. Eles foram criados como os anjos que existem no céu hoje, né? Que habitam na presença de Deus. Mas aí eles se rebelaram e foram lançados para fora da presença de Deus. E isso foi entre o término da criação e o dia em que a serpente tentou Eva. Eles não podem ser vistos porque eles não têm corpos físicos, assim como os anjos. Eles são espíritos e um espírito não tem um corpo físico. O seu destino final é junto com Satanás no lago de fogo, conforme nós vemos em Mateus capítulo 25 e no versículo 41. Eles não podem ver o futuro e eles não leem os pensamentos das pessoas, conforme nós vemos em Isaías 46, versículo 9 e 10.
Mateus capítulo 9, versículo 14. Mateus capítulo 12, versículo 25. Salmos capítulo 139, versículo 2, 4 e 23, e etc. Várias outras passagens. Somente Deus é onisciente, isso significa que somente Deus tem o poder para ver os pensamentos das pessoas. A Bíblia diz que antes da gente pensar, Deus já sabia o que a gente ia pensar. E somente Deus pode ver o futuro. Os demônios não podem ver o futuro. Porém, é possível que eles usem pessoas para contar o passado de alguém, porque eles observam tudo, né? Existem vários deles, apesar de eles não serem como Deus, onipresentes, eles não podem estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas em vários lugares existem vários deles, né? E eles se comunicam entre eles. Então, eles podem saber sim o passado das pessoas, eles podem conhecer o passado das pessoas e usar alguém que alguém nunca viu na vida e contar todo o passado daquela pessoa. Isso pode acontecer. Não significa que foi Deus. Não é porque alguém que você não conhece, que você nunca viu na sua vida, chegou para você e contou todo o seu passado, que significa que foi Deus que contou para aquela pessoa. Não, pode ter sido um demônio. E como é que você vai saber isso? É olhando como é que é a vida dessa pessoa, que tipo de doutrina que ela ensina, como são as profecias que ela faz, se essas profecias se cumprem. Então você tem que ver uma série de coisas para você poder discernir qual é a origem dessa profecia acerca do seu passado, dessa revelação acerca do seu passado. Um crente não pode ser possuído. Por que ele não pode ser possuído? Porque ele já é habitado pelo Espírito Santo. A possessão é o demônio atuando de dentro para fora, de dentro da pessoa para fora. Porém, mesmo os cristãos podem ser oprimidos pelos demônios se Deus permitir, ou até influenciados por eles, como por exemplo, no caso de Pedro, né? O que acontece? Quando uma pessoa ela se converte, ela confessa o nome de Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro dessa pessoa. Se o Espírito Santo habita dentro dessa pessoa, um demônio não pode entrar dentro dessa pessoa, já que quem habita ali é o Espírito Santo. Aquela casa já está ocupada. Então ele não pode entrar dentro daquela pessoa. Eles só entram dentro de pessoas que não são salvas. Mas, apesar deles não poderem entrar dentro dos salvos, eles podem influenciar os salvos a fazerem coisas erradas e eles podem oprimir os salvos. Como, por exemplo, quando Satanás influenciou Pedro para que Pedro discutisse com Jesus e dissesse que Jesus não ia morrer, que aquilo que Jesus estava dizendo que ia acontecer não ia acontecer. E Jesus disse: sai para longe de mim, Satanás. Porque Satanás estava influenciando Pedro. Ele também influenciou Pedro a negar Jesus. E ele só não fez coisa pior, porque ele pediu a Deus para se andar com Pedro, para poder fazer o que quisesse na vida de Pedro. E Jesus rogou por Pedro, e aí Deus não deixou. Mas se Jesus não tivesse rogado por Pedro, se Jesus não tivesse intercedido por ele, talvez Satanás tivesse feito coisa pior com Pedro. Talvez ele tivesse feito Pedro fazer coisa pior. Uma pessoa não salva é escrava do pecado, conforme nós vemos em Romanos capítulo 6, versículo 15 ao versículo 18, Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3, Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 18 e 23. E naturalmente ela é inclinada totalmente para o mal. Assim, sempre que ela for influenciada pelos demônios, ela vai ceder. Um pecador, sem ser salvo, sempre que ele for influenciado pelos demônios, ele vai ceder. Já o salvo, ele é livre. Ele não é mais escravo do pecado, ele é livre. Ele tem agora condições para resistir ao mal, conforme nós vemos em Romanos 6, Filipenses 2, versículo 13 e Tiago, capítulo 4, versículo 7. A Bíblia nos diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então, um não salvo, um não convertido, sempre que ele for influenciado, ele vai ceder ao pecado e ele pode ser possuído. Um convertido não pode ser possuído, mas pode ser influenciado ou oprimido. Só que ele tem condições para não ceder a essa tentação, não ceder a essa influência. Por causa da morte de Cristo, Satanás não tem mais poder e não tem mais autoridade
sobre a vida daqueles que são salvos. Não há perdão para o diabo. Mesmo que ainda tenhamos algumas dúvidas sobre o assunto acerca disso, o único meio onde nós podemos ter respostas sobre esse assunto é na Bíblia Sagrada. Em nenhum lugar na Bíblia Sagrada nós vemos a possibilidade de perdão nem para Satanás e nem para os demônios. Pelo contrário, o Guiena é o local apontado na Bíblia para onde eles serão lançados na condenação eterna. Então, em nenhum lugar da Bíblia diz que há chance de perdão para eles. Até porque eles não têm vontade nenhuma de se arrependerem e de pedir perdão a Deus. Os universalistas acreditam que no fim de tudo, todos serão perdoados e ninguém passará a eternidade longe de Deus, inclusive os demônios e Satanás. Essa crença ensina até mesmo que nós devemos amar e orar pelo perdão de Satanás. Porém, tem alguns motivos de por que ele não vai ser perdoado e por que nós não devemos orar pelo perdão dele, nós não devemos nem mesmo amá-lo, nós não devemos ter nenhuma sombra de dúvida de se será que ele pode ser perdoado, será que há chance de perdão para ele, será que todo mundo vai ser mesmo perdoado? A natureza do pecado de Satanás é maior do que a do pecado de Adão. Ele não apresenta arrependimento. O arrependimento ele pressupõe reconhecer a soberania de Deus. E para Satanás é impossível reconhecer a soberania de Deus. E a onisciência de Deus nunca previu que Satanás um dia se arrependeria. Então é impossível que ele se arrependa e, portanto, é impossível que ele seja perdoado. Na verdade, o que a Bíblia nos diz é que ele já está condenado. Já foi tudo decretado e só está apenas esperando o dia de isso acontecer. Mas espiritualmente é como se já tivesse tudo isso acontecido. Caráter de Satanás e a natureza das suas atividades e dos demônios. Ele é presunçoso, conforme Mateus capítulo 4, versículo 4 ao 5. Ele é orgulhoso, conforme 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6 e Ezequiel capítulo 28, versículo 17. Ele é poderoso, conforme Efésios capítulo 2, versículo 2. Ele é maligno, conforme Jó capítulo 2, versículo 4. Ele é astuto, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 1 e 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Ele é enganador, conforme Efésios capítulo 6, versículo 11. E ele é feroz e cruel, conforme 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Então, quando você vê pessoas que são cruéis, astutas, enganadoras, orgulhosas, presunçosas, você já sabe por quem elas estão sendo influenciadas. As suas atividades, qual a natureza das suas atividades, quais são os seus objetivos, no que eles trabalham? Perturbar a obra de Deus, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18. É um dos objetivos deles, dos demônios e de Satanás, perturbar a obra de Deus e os salvos. Opor-se ao evangelho, ele se opõe totalmente a tudo aquilo que a Bíblia ensina, conforme Mateus 13, versículo 19, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Dominar, cegar, enganar e laçar os ímpios, conforme Lucas 22, versículo 3, 2 Coríntios 4, versículo 4, Apocalipse 20, versículo 7 e 8 e 1 Timóteo 3, versículo 7. Uma das suas funções, um dos seus objetivos, uma das coisas que eles fazem é dominar, é cegar, é enganar e laçar os ímpios. Afligir e tentar os santos de Deus é outra coisa que eles também fazem, conforme 1 Tessalonicenses 3, versículo 5. Inspirar pensamentos e propósitos iníquos, conforme João capítulo 13, versículo 2 e Atos capítulo 5, versículo 3. Tentar os servos de Deus, conforme Lucas 22, 31 e Romanos 8, 28. Fornecer energia aos seus ministros e ao anticristo, conforme Efésios 2, versículo 2 e 3, 2 Tessalonicenses 2, versículo 9 e 10, Apocalipse 13, versículo 1 ao 17. Influenciar as pessoas a desobedecerem os mandamentos de Deus. Induzir a mentira e a corrupção.
influenciar negativamente os sentidos e os sentimentos das pessoas. Influenciar negativamente a respeito dos bens materiais, para que as pessoas amem mais os bens materiais do que mesmo a Deus. Induzir as pessoas à idolatria, à superstição, à necromancia, à magia, ao sacrilégio e ao culto satânico. Realizar efeitos extraordinários para enganar com falsos milagres, como atuar em falsas curas e forças da natureza, conforme Jó capítulo 1, versículo 19. Satanás, ele pode curar falsamente alguém, para fingir para aquela pessoa que o lugar onde ela foi buscar cura é um lugar que agrada a Deus, mas na verdade não é. Então ele finge que cura a pessoa, para enganar a pessoa. E ele pode também atuar em alguma força da natureza, como foi o que, por exemplo, ele fez lá em Jó, quando ele mandou uma grande ventania que derrubou aquela casa e matou os filhos de Jó. Ele pode atuar nas doenças, conforme Jó, capítulo 2, versículo 4 ao 7, e Lucas, capítulo 13, versículo 16. Jó adoeceu porque aquilo ali era um trabalho de Satanás. Aquela doença foi um trabalho de Satanás. Eles usam táticas como mentira, engano e homicídio, conforme nós vemos lá em Salmos, capítulo 136, versículo 37, Jó 8:44, Apocalipse 12 e 9. Né? Eu disse assim separado porque senão o algoritmo, né, do YouTube vai barrar o vídeo, então a gente tem que ter cuidado no que fala. E todo tipo de ação que influencia as pessoas a se afastarem de Deus. Também eles atuam causando culpa, dúvida, medo, confusão, doenças, inveja, orgulho, calúnia ou qualquer outro método para oprimir as pessoas. Eles atuam espalhando falsas doutrinas. Por exemplo, nós vemos isso em 1 Reis, capítulo 22, versículo 21 ao 23, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, e 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. A Bíblia nos diz que existem 3 tipos de doutrinas. Tem a doutrina de Deus, tem a doutrina dos homens e tem a doutrina dos demônios. A doutrina dos demônios são conjuntos de ensinos ou princípios contrários à verdade do Evangelho de Cristo e que afastam as pessoas de Deus. E não se engane, as doutrinas dos demônios, elas são muito bem elaboradas de uma forma que elas podem facilmente se passar por doutrinas de Deus. Muitas igrejas por aí estão ensinando, estão propagando e estão fazendo com que os seus membros obedeçam doutrinas que são de demônios e que nada tem a ver com a Bíblia, mas que são, pelo contrário, totalmente contrárias, opostas àquilo que Deus diz nas Escrituras. E elas são tão bem elaboradas que elas se passam por doutrinas bíblicas. Quem não tem conhecimento, quem não tem discernimento, facilmente cai no engano dessas doutrinas, pensando que é algo de Deus, quando na verdade não é, e a está levando a cair num buraco, está levando para o abismo. Essas doutrinas são divulgadas por homens hipócritas, cujas vidas não evidenciam a santidade que aparentemente eles defendem. Conforme eu falei, como que você vai descobrir se uma pessoa que está pregando, se uma pessoa que está ensinando a Bíblia, se uma pessoa que está profetizando, como que você vai descobrir se é um falso profeta ou se é um verdadeiro profeta? Pela vida do profeta, porque ele tem que dar bom testemunho. Se as profecias dele se cumprem, porque o que Deus fala, Deus cumpre, né? Mesmo que a pessoa tenha fé ou não, se Deus falar, Deus vai cumprir, né? Como, por exemplo, Jó ou Abraão. Sara, ela duvidou, mas Deus cumpriu a sua promessa. Zacarias duvidou que Deus mandaria para ele um filho. É tanto que Deus o deixou mudo, mas Deus cumpriu a sua promessa e lhe mandou João Batista. Então, além do pregador, do profeta, tem que ter um testemunho digno de um servo de Deus, como a Bíblia ensina, suas profecias têm que se cumprir. O alvo daquele profeta, o objetivo daquele pregador, daquele profeta, deve ser glorificar somente a Deus, não a ele, não suas doutrinas, não a denominação que ele faz parte, não a outras pessoas, mas tem que se glorificar unicamente a Deus. As profecias, os ensinos que essas pessoas passam para os outros
tem que estar de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Porque se estiver contrário ao que diz na palavra de Deus, logo essa doutrina deve ser rejeitada. Satanás não atua apenas nos ímpios e nos depravados, mas ele também atua nos círculos religiosos disfarçado de anjo de luz, conforme nós vemos em 2 Coríntios, capítulo 11 e versículo 14. Nas reuniões de adoração, conforme Jó, capítulo 1, versículo 6, introduzindo suas doutrinas, conforme 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, e com suas sinagogas de Satanás, conforme Apocalipse 2 e versículo 9. Os seus agentes também se fazem passar por ministros de justiça ou pregadores de Deus, conforme nós vemos lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 15. Então é muito importante que você tenha cuidado com que tipo de ensinamento você está ouvindo, que tipo de pastor você está seguindo, que tipo de denominação você está fazendo parte. Você precisa prestar bem atenção em todas essas coisas, porque pode ser que hajam doutrinas demoníacas infiltradas nesse meio, tão bem elaboradas, que parecem doutrinas de luz e você não está percebendo. Conclusão. Quando Jesus enviou os 12, ele os deu poder e autoridade para expulsar os demônios, conforme lá em Lucas capítulo 9, versículo 1 e capítulo 10, versículo 19. Nós devemos nos lembrar que nós somos filhos de Deus, conforme Gálatas capítulo 3, versículo 26. Quando Satanás vem nos atacar, é um dos membros da família do próprio Deus que ele está atacando. Também devemos nos lembrar que nós não precisamos temê-lo. Mesmo que nós tenhamos muito menos poder do que ele, o Espírito Santo que habita em nós tem muito mais poder do que ele. E uma das estratégias que ele usa é de tentar causar medo em nós e nos fazer esquecer que nós estamos com o Espírito Santo, que nós somos filhos de Deus. Lembremos das passagens que dizem, 1 João, capítulo 4, versículo 4, vocês os venceram, porque o que está em vocês é maior, ou seja, o Espírito Santo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Deus não nos deu um espírito de covardia. Efésios, capítulo 6, versículo 16, usem o escudo da fé, para que possam apagar as setas inflamadas do maligno. Da mesma forma, nós devemos sempre nos lembrar que o poder de expulsar os demônios não vem de nós, mas vem do Espírito Santo, conforme Mateus 12, 28 e Lucas 11, versículo 20. Mesmo que o cristão não deva ser obcecado pela demonologia, entender essa doutrina nos ajudará a acalmar os nossos medos, permanecer vigilantes e nos lembrar de ficar sempre perto de Jesus. Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha sido abençoado por essa aula, que Deus tenha falado com você, que você tenha aprendido mais um pouquinho sobre o que a Bíblia ensina sobre determinado assunto. Se você ficou até aqui, se essa aula te abençoou, então curte aí o vídeo, compartilha com outras pessoas para que elas possam aprender sobre isso também. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque aí você não vai perder nenhum vídeo que a gente postar. A gente tem vídeo aqui todo dia, salvo raras exceções. E quando você curte e compartilha, você mostra para o YouTube que esse vídeo, esse canal, pode ser um canal relevante, pode ser um canal interessante, pode ser que outras pessoas também gostem desses vídeos, e aí o próprio YouTube começa a recomendar os vídeos para outras pessoas. Então esse foi o nosso vídeo de hoje e até a próxima.